Oi, gente, vocês estão bem? Eu sou a Lara e eu tô em obras de novo. Quanto tempo! Pois é, temos atualizações, não sei por quanto tempo, mas eu tô de volta. Se você é novo por aqui, a gente tem bastante novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Eu e meu esposo e agora a nossa filhinha, a gente está construindo aqui em Cajamar. Para resumir um pouquinho da nossa história, nós compramos uma casa em Embu das Artes, num condomínio de casas, aquelas todas iguaizinhas, e a construtora não entregou, nós perdemos o dinheiro, tá na justiça, aí a gente teve que começar do zero e a gente encontrou no financiamento, aquisição de terreno e construção, um caminho para realizar o nosso sonho da casa própria e construir uma casa, o nosso lar, do nosso jeitinho, e num condomínio aqui em Cajamar. E a nossa obra está meio aos trancos e barrancos. A gente começou em janeiro do ano passado, de 2025, e eu vou deixar algumas imagens, mas acompanha aí, a gente tem uma playlist de todas as etapas, de tudo que a gente viveu até aqui, e a nossa obra estava parada. Já tem o quê? Uns 2, 3 meses? Por aí, uns 2 ou 3 meses que a obra estava parada, porque os nossos recursos acabaram. A conta não fechou do financiamento, das etapas de reembolso do financiamento com o orçamento da obra, atualização, claro, do orçamento, porque os preços vão variando, né? Então, do tempo que a gente tem o orçamento até hoje, muita coisa mudou em termos de valores e preço de mão de obra e material. Então, a conta não fechou. E também tiveram alguns erros, vocês vão ver, algumas coisas a gente teve que refazer. Isso também gerou um custo para nós, algumas coisas foram feitas erradas e a gente teve que tirar, né, demolir e tal, como a varanda lá em cima, mas tá tudo aí na playlist, maratona aí, para você ficar por dentro de toda essa história. E para retomar, a nossa preocupação maior era proteger a obra, né, proteger tudo que já foi feito. A gente entra agora no período de chuva constante, né? E pode dar problema, dar infiltração e prejudicar aquilo que a gente batalhou tanto para construir até hoje. Então, a nossa maior preocupação era proteger a obra, cobrir, né, a nossa casa com o telhado. E se você assistiu o último vídeo, a gente estava pensando em estratégias para isso acontecer. E eu mencionei que talvez uma dessas estratégias fosse pegar um empréstimo, e foi exatamente isso que a gente fez. A gente pegou um empréstimo daquele CLT, aquele novo, com juros menores. Eu sou contratada CLT e peguei no meu nome o empréstimo para fazer essas etapas. Então a gente fez reboco externo. Como vocês podem ver, essa parede está rebocada, a gente está com a casa toda rebocada. O Léo vai deixar todas as imagens, ele vai filmar tudo para vocês, para atualizar, mas a casa está externamente toda rebocada. E o telhado começou essa semana a montar a estrutura e vai ser concluído em breve, se Deus quiser, e aí a gente vai estar protegido. O que a gente vai fazer a partir de então? Nada. A gente vai fazer a medição da caixa, né, primeiro. A gente fez o reboco, Lari, mas você tem um financiamento, aí você foi pegar um empréstimo e aí você tem os custos fixos porque você mora de aluguel, como é que você vai fazer com tudo isso? Então, a gente pegou um empréstimo bem próximo do valor que a gente fez o orçamento para rebocar e colocar o telhado. Vocês lembram que parte do telhado estava pago e estava lá guardadinho, e a gente tinha que pagar a outra metade, e esse dinheiro foi levado pela justiça por causa da empresa de advogados que acionou a gente, enfim, já acontece a história no último vídeo, não vou ficar repetindo. A gente pegou um empréstimo nesse valor bem próximo dessas etapas, a gente vai fazer uma medição, então em breve vai ter o vídeo da PLS, dessa próxima etapa, é a última etapa que a gente tem de 10%, depois todas as outras vão ser 5%, aí acho que fica um pouco mais fácil da gente executar e medir, executar e medir. E essa medição, a gente não vai pegar o dinheiro e continuar a obra, a gente vai pegar o dinheiro do reembolso dessa etapa do reboco e do telhado e vai dar todo no empréstimo. Vai pagar todo, não vai pagar todo o empréstimo, mas vai dar todo o dinheiro lá no empréstimo para que a gente fique com uma dívida bem menor e isso não vire uma bola de neve. Então a gente vai pagando o restinho do empréstimo que vai sobrar e vai tentar se recapitalizar para seguir com
o nosso recurso próprio. Eu pensei em pedir um empréstimo, quito com um empréstimo menor, quito com a etapa, com o reembolso da Caixa, pego um novo empréstimo, quito, mas isso não dá certo. Por quê? Primeiro porque a Caixa financiou 65%, né, do nosso orçamento. Então, 35% a gente tem que pagar. Quando eu pego empréstimo de tudo, né, de 100%, só que eu só recebo 65% da Caixa. Então, eu sempre vou ter um saldo para continuar pagando do meu recurso. Se eu pego um novo empréstimo ou se eu pego o reembolso da Caixa e reaplico na obra, esse dinheiro não dá para fazer a próxima etapa, porque é só 65%. E aí vira uma bola de neve, né? Então a gente quer encerrar o empréstimo, a gente não tinha o dinheiro para cobrir a obra e a gente tinha muita preocupação em cobrir. A gente vai fazer isso e se recapitalizar, se Deus quiser, continuar trabalhando, Deus vai manter nossos empregos para a gente continuar a obra devagar e sempre, né? Isso que importa. Pode demorar um pouquinho mais, pode atrasar um pouquinho mais, mas vai sair. E a gente quer fazer tudo da forma mais correta possível, mais segura possível. E a gente vai ser bem cauteloso nisso, de seguir etapa por etapa, serviço por serviço, sem atropelar as coisas, para a gente não se embaraçar ainda mais, né? E o segundo motivo por que não dá para ir pegando outros empréstimos, porque o gerente da Caixa me explicou que tem taxa de serviço, né? Tem uma taxa que você paga, a cada empréstimo que você pega, você paga essa taxa. Ele me explicou o que era, mas eu não me lembro agora direito, mas enfim, cada vez que você vai pegar um empréstimo tem taxa de serviço. O que acontece? É mais de R$1.000. E aí não dá pra gente ficar pegando empréstimo, porque vai ficar pagando essa taxa cada vez que pegar o empréstimo. E também não dá para ir levando o empréstimo e pegando o reembolso e reaplicando na obra, porque a gente vai chegar no mesmo lugar, né? De não conseguir avançar, não ter o dinheiro e ficar com a dívida do empréstimo. Então, vamos quitar vamos terminar essa e seguir do zero quantas vezes a gente tiver que recomeçar. Vou deixar vocês com as imagens e daqui a pouco a gente se vê. Bom, como vocês viram nas imagens, tá tudo rebocado. Tem uma parte da alvenaria que foi feita, que é para colocar o telhado, foi completada. As janelas foram corrigidas em tamanho e tal. E
pela terceira vez, a gente fez verga e contra verga, mas dessa vez é definitivo, beleza? Agora tá certo. Eu queria muito que vocês vissem a imagem que eu estou vendo daqui. Meu marido tem problemas com pernilongos e aqui no condomínio tá bem complicada essa questão do pernilongo, né, nessa época do ano. E ele tá parecendo um samurai espantando os mosquitos. Mas o que eu vim falar é sobre essa janela. Essa é a janela do nosso banheiro e ela foi uma polêmica. O pedreiro inicial, ele simplesmente não queria fazer essa janela. Ele fez a janela na outra parede, depois ele fez nessa parede, mas fez do tamanho que ele achava que era, porque ele achou um absurdo a janela desse tamanho. Eu tenho um vizinho aqui, mas a casa dele é um pouco mais abaixo do que a nossa e eu não tenho nenhuma janela virada para cá nessa altura. Eu levo a mostrar, vizinho, licença, eu vou mostrar rapidinho a sua casa, mas é rápido. Então vejam, não vai atrapalhar nem a privacidade dele e nem a nossa. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, se vocês teriam uma janela desse tamanho. Vem aqui, Léo. O box fica lá. E a janela aqui. Mas é claro que eu não vou deixar a janela totalmente descoberta. E antes que vocês deixem nos comentários para eu colocar aquele vidro boreal, mini boreal lá, esqueçam, isso daí parece de clínica, eu não gosto. Vai ser canelado. E aqui eu vou colocar uma floreira com algum bambuzinho, alguma vegetação que suba um pouco e me dê um pouco mais de privacidade. Mas eu não vou atrapalhar a privacidade dele e nem ele a nossa, até porque eu tenho uma muretinha aqui também, né? E mesmo que ele esteja na janela, ai, a minha neném tá chorando, já vem. Essa é a nenezinha que tava chorando, alguns de vocês vão querer vê-la. Essa daqui é a Elisa, a mais nova integrante da nossa família e futura moradora desta casa com a gente. Vou deixar vocês com as imagens das telhas, que são as nossas telhas sanduíche ou telha forro. E a parte amadeirada, que imita madeira, né, vai ficar aparente aqui no andar de cima. Elas estão lindas. E deixe seu comentário aqui com o que você quer ver, se faltou alguma informação, se você quer saber de alguma coisa que eu não falei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aos novos inscritos, bem-vindos novamente. Fiquem com a gente porque essa casa vai ser finalizada, se Deus quiser, ainda esse ano. E a Elisa tá dando tchau também. Fiquem com Deus e tchau.